Ô, professor, falou meu nome não, viu? Você não podia estar aí então, não? Hã? Você não é Felipe? É. Não, é porque o seu nome eu tinha colocado de caneta ali, porque na lista que saiu mais cedo não estava, não. Você fez sua matrícula que dia? Quê? Você fez sua matrícula que dia? Eu fiz a rematrícula ontem. Ah, então é por isso, porque seu nome está de embaixo aqui. E o Ah, meu, beleza. Jonathan? É porque eles me deram a lista na segunda. Aí ontem que eles entregaram a outra lista. Entendeu? Ah, certinho. Aí eu chamei Você na hora. adicionou meu nome aí também, Jonathan? O seu tá aqui embaixo aqui. É porque eles não reimprimiram a lista, entendeu? Jackson tá pedindo. Ah, já aceitou. Ele pediu pra aceitar ele na aula. Então vamos lá. Todo mundo já foi aceito aí já. Fiquem tranquilo. Quem não foi aceito não foi, quem foi já foi. Então vamos lá. Continuar aqui na nossa explicação aqui. Qualquer coisa vocês falem aí. Todo mundo com o áudio desligado, eu acho, né? Mas se não tiver, não tem problema não. Deixa eu ver o que acontece. Professor, E aí, filho? este material o senhor vai disponibilizar ainda hoje ou só amanhã? O material escrito? É esse que o senhor está fazendo aí agora? Com a Rapaz, gente? a aula eu tenho certeza que vai hoje. Agora o material não sei se vai hoje. Ah, não, beleza. Não, mas após a aula. A aula tá de boa. A aula tá subindo todo dia. Eu não tenho nenhuma pendente para subir, não, eu acho. Não, beleza. Ah, então beleza. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui agora essa tela de novo agora. Se não cair tudo aqui, né? Pronto. Você voltou a sua? Voltou aí? Não. Agora deu. Rapaz, eu não sei, assim, tem o do grupo aqui de professores, tem uns professores falando que está com problema na internet e tem outros falando que é o Zoom. Eu não sei se é, qual é o problema que é, entendeu? Mas, seja o que for isso, tem que estar ruim. Tem um professor que me acabou de falar aqui que ela fechou a aula dela porque não estava conseguindo também. Vou tentar novamente aqui. Então, se cair, a gente tem que voltar de novo. Tinha ido, ué. Oi? Tinha aparecido. Pronto. Apareceu agora aí? Não, agora sim. E, então vamos lá. Vou tentar fazer com vocês aqui uma linha cronológica para você decorar, que essa aqui você vai precisar decorar. O que é que acontece? Vamos falar do início do processo. Vamos lá. O processo inicia com a denúncia. Deixa o áudio ligado para você poder repetir e memorizar isso aí. Primeiro vem a denúncia. Então, no rito comum ordinário, vem a denúncia. Depois da denúncia, vai ter a citação do cidadão, não é isso? Citação. Depois da citação do seu cliente, qual vai ser o próximo passo, Ana Paula? Ana Paula, houve a denúncia, seu cliente foi citado. Qual é a peça que ele vai ter que apresentar depois, Ana Paula? Ana Paula, rapaz. Ana Paula, você está me ouvindo, não? Não balança a cabeça ou faz qualquer coisa que eu não estou vendo, entendeu? Então você tem que falar, se estiver falando. Eu estou compartilhando a tela, eu tiro tudo da tela. Fica a miniatura. Então, deixa o áudio aberto e responde. Você sabe? Eu deduzo que não. Não falou nada. Quem sabe depois aí da citação é o quê? Resposta. Resposta escrita à acusação. Vamos lá. Resposta escrita à acusação. Artigo 396 e 396A. Vou botar certo agora para Misael acertar, que eu falei código penal aquela hora. Então vamos lá. Denúncia, citação, resposta escrita à acusação.
Não é peça, mas depois disso aí, qual é o próximo passo do processo? Audiência de instrução e julgamento. Audiência de instrução e julgamento. Vamos lá. Audiência de instrução e julgamento. Imagine que a questão agora vai narrar para vocês. Imagine agora que a questão vai narrar o seguinte: o seu cliente, Michel, foi denunciado, houve a citação, você apresentou a resposta escrita à acusação, que é uma peça obrigatória. O que é que não pode faltar na resposta escrita à acusação sob pena de preclusão? O que é que não pode faltar? O 395 diz que você pode falar tudo, fazer tudo. O que é que não pode faltar? Michel. Ah, perdão. O pedido de absolvição? Não. Não, então não lembro. Não Não você sei. coloca ou não? Você pode pedir. Ah, é. Não preclui, não é verdade. E tem uma coisa que você não pode deixar de pedir aí, que passou a ser obrigatório de 2008 para cá. Eu vou fazer para outra pessoa. Amanda. Tá me ouvindo, Amanda? Acho que a Amanda tá ouvindo. Ó, quem estiver... Tô ouvindo. Ah, sim. É porque eu não consigo ver porque eu tiro da tela, entendeu? Para compartilhar. Aí, depois, ali. O que você não pode deixar de colocar na resposta escrita à acusação sob pena de preclusão? As 8 testemunhas? Testemunhas. Pronto, vamos para frente. Então, denúncia, citação, resposta escrita à acusação. Mas são 8 testemunhas mesmo, Jonathan? Ou Não, 8 nesse rito aí tá certo, 8, que é rito ordinário. Rito ordinário são 8, certíssimo. Rito sumário são 5. Sumaríssimo são 3. Bacana. Então, vamos lá. Michel, imagine agora que a questão vai dizer o seguinte, olha, houve a audiência de instrução e julgamento, só que o que é que aconteceu na audiência de instrução e julgamento? O promotor Aldrado disse o seguinte, falou, juiz, este membro do Ministério Público entende que é necessária a realização de algumas diligências antes de Vossa Excelência sentenciar. Ponto. O juiz ordena a diligência, e aí, depois da diligência, o Ministério Público é intimado, apresenta suas últimas considerações, e aí intima a defesa. Qual é a peça cabível? Peraí. Apresenta as últimas considerações e intima a defesa? O Ministério Público apresentou, o Ministério Público falou o seguinte, olha, eu quero uma diligência, bacana, o juiz foi e decretou a diligência. Terminou a diligência, o Ministério Público foi e fez suas últimas considerações. Falou por último tudo que ele queria falar, bacana. O juiz pegou o processo e falou, pronto, agora intime a defesa para que possa fazer a peça cabível. Depois... Calma aí. Já ofereceu a denúncia? Ofereceu a denúncia, houve citação, houve a resposta à acusação, houve a audiência. Na audiência, o promotor disse que ele queria diligências. O juiz ordenou as diligências. Depois que terminou as diligências, o Ministério Público veio e fez as últimas alegações dele. E fez as alegações finais dele. Intimou a defesa. O que a defesa vai fazer agora? Vai recorrer. No caso? Não. Peraí. É? Ixi, Maria. não é contestação, não? Não tem problema se errar. Não, já teve... Não, porque já teve a resposta escrita à acusação. Não tem problema se errar, não. Fiquem tranquilos. Mais alguém quer responder? Memoriais. O memorial. Eu falar agora. Verdade. Memoriais. Não lembrava. Memoriais. Não tem problema. A hora de errar é agora para poder pegar o fio da linha aí. Ô, professor, no caso, o relaxamento que a gente fez seria feito antes da citação? Não. O relaxamento, como diria a minha avó, é daqui para trás, ó. Por quê? Você pode fazer ele em qualquer momento. Obviamente, você pode fazer ele em qualquer momento. Só que o pedido de relaxamento, liberdade provisória e revogação são peças pré-processuais. Ou seja, o seu cliente está preso, mas ainda não houve o oferecimento da denúncia. Você ainda está querendo que ele responda o processo em liberdade. Então, nesse momento, agora que já existe uma denúncia, uma citação, uma resposta, é mais vantajoso para seu cliente o desenrolar do processo do que você ficar protelando o processo com pedido de liberdade em cima de pedido de liberdade.
Aquele que vocês fizeram, aquele relaxamento, ele viria antes da denúncia. Por quê? Vou fazer o certinho aqui, então. Como é que ocorre? As nulidades, professor? Não entendi. O relaxamento cabe quando tem as nulidades da prisão? Isso. Prisão ilegal, tem nulidade, ali cabe o relaxamento. Então, aqui está, só para você ter uma ideia. Flagrante, audiência de custódia, depois nós temos o oferecimento da denúncia. Então, o seu pedido de relaxamento, porque houve uma nulidade na prisão, houve uma ilegalidade, vai ser aí nessa audiência de custódia. Seu pedido de liberdade provisória vai ser aí nessa audiência de custódia. Terminou a audiência de custódia e o seu cliente saiu com a prisão preventiva decretada e ainda não houve a denúncia, tu vai entrar com a revogação de prisão, entendeu? Mas aqui você precisa olhar esse roteiro aqui para lembrar o seguinte. Vocês precisam olhar esse roteiro aqui, porque basicamente a questão vai te falar onde parou. Você só precisa saber o passo seguinte. Você sabe por que Michel teve dificuldade de acertar esse nome memoriais escritos? Porque é o seguinte, a regra do código, a regra, é que seja feita alegações finais na forma oral dentro da audiência. Como é que o examinador faz para poder cobrar a peça memoriais? Ele usa essa palavra. Ele diz que houve diligências, que o Ministério Público fez as suas derradeiras considerações e intimou a defesa. E se foi intimado para fazer por escrito, o nome é memoriais escritos. Se fosse oral, seria alegações finais na forma oral. Mas como é escrito, é memoriais escritos. Sabe por quê, professor? Eu me lembro que, enquanto eu estava estudando, que o memorial escrito, ele seria necessário só quando o fato fosse complexo, né? Que não, aí o advogado poderia pedir para fazer o memorial. Fora isso, poderia ser alegações, né? Orais mesmo. Deixa eu só ver o artigo. Deixa eu ler o artigo aqui para você poder pegar o fio da história aí. Vou interromper aqui então. Não, vou interromper esse não que vai estragar. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Vamos interromper. Compartilhar a tela. Ana Maria, pergunta, Ana Maria. Fica... não tem aqui na tela não. Depois eu... Mas é o artigo, acho que é o 403, Michel, se eu não estiver enganado. Ele fala quando o fato é complexo ou quando for ordenada alguma diligência. Entendeu? Número grande de testemunha de réus também, né? Número grande de réus. A pluralidade de réus é considerada causa complexa. Entendi. É o 403, parágrafo 3º. Leia aí. O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Espera aí. Você viu que ele já te deu no mesmo artigo o passo seguinte da ordem cronológica? Você apresentou seus memoriais. Qual é o próximo passo aqui agora? Sentença. Sentença, 10 dias. Sentença. E, obviamente, depois da sentença penal condenatória, nós teremos o que, queridos? Apelação. Apelação, vaga declaratória. Ponto. Sentença penal condenatória é apelação. Obviamente, esse exemplo que eu estou passando para vocês não é o da questão 1, tá? Para depois você não falar, o senhor está errado. Isso aqui eu estou dando o rito comum ordinário. Se fosse o exemplo aqui, ó, se fosse o exemplo aí de cima, vamos consertar para ninguém errar, que vai ficar salvo aí para vocês, né? Então vamos lá. Sentença de... Sim. Sentença de pronúncia. Eu já ia perguntar com relação àquela regra da vogal e da consoante. Vamos lá. Sentença de pronúncia. Depois da sentença de pronúncia vem o quê? O reze. Reze. Tem que ser uma reza muito forte. O que eu quero dizer para todos? A questão, quando você olha isso aí, é mais fácil.
Porque você vai se situar onde é que você está. Só que existem coisas que você tem que memorizar para todos os ritos. Por exemplo, para o comum ordinário, para o rito do júri, para o sumário. É tudo isso aqui, ó. Teve o flagrante, audiência de custódia, denúncia, citação, resposta escrita à acusação, audiência de instrução e julgamento, memoriais escritos, sentença de pronúncia, ou poderia ser uma sentença de desclassificação, uma sentença de impronúncia. Agora, você tem que ter muito cuidado, porque assim, o examinador não vai trazer essa palavra aí. O juiz proferiu uma sentença de pronúncia. Eu troquei essa palavra para colocar aí, no caso de Bigodão. A questão estava com a seguinte coisa: o réu foi pronunciado. A questão falava, o réu acaba de ser pronunciado. Então, assim, a questão vai te falar isso. A questão vai falar que o réu acabou de ser pronunciado, você já sabe que é sentença de pronúncia. Se a questão de falar que o réu acabou de sofrer uma sentença penal que lhe condenou a cumprir 10 anos de reclusão, aí você já sabe. Se houve uma condenação e já tem a pena aplicada, tu já sabe que não está nem falando de júri. Se já tem a sentença penal, é sentença com o valor de pena a ser cumprido, você já sabe que é uma sentença penal condenatória. Então já sabe que é a apelação. Agora, grave esse esquema aí que eu vou colocar na outra questão aqui, que usando esse esquema tu vai conseguir responder. Grave de cabeça, tem que passar para outra questão. Vamos lá. Nenzão, cara de pau, foi processado pelo juízo de direito da vara criminal de Jeremoabo com incurso no crime do artigo 213, sendo que na data de ontem, dia 20, foi intimado da sua sentença, na qual foi condenado a cumprir 9 anos de reclusão, inicialmente em regime fechado. Hoje pela manhã, você foi contratado pela família, era a família de Nenzão, né? Família de Nenzão. Para adotar a medida cabível ao feito. Em qual fase nós estamos aí? Aí já deu sentença. Aí Sentença. acredito que é revisão criminal, né? Ou foi mal, falei a peça. Não é revisão criminal, não. Não, Sentença execução. penal condenatória e aí seria apelação. Apelação. Ó, vou subir. Não deu trânsito em julgado, não, né? Não fica. Não fica. Ah, tá, é mesmo. Para não atropelar essas. É. Isso na prova. Vou apagar isso aqui que aí sobe tudo aqui. Peraí. Mas é assim mesmo, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui tudo com uma tela só. Vamos lá. Olha aí. Nós estamos em que fase aí, ó? Flagrante, audiência de custódia, denúncia, citação, resposta escrita. Vou copiar tudo aqui agora. E vou colocar lá no exemplo dele. Por isso que você precisa gravar essa, como diz Misael, essa linha do tempo. Essa linha do tempo tem que gravar. Essa aqui não tem jeito. Gravou aqui. Gravou aqui. Vamos lá. O flagrante já passou, correto? O flagrante já passou. A audiência de custódia já falou. Denúncia. Se está falando que ele foi... Isso aqui é uma questão que já foi da OAB. Só o nome do réu que é diferente, tá? Só o nome do réu que é Nenzão. O resto está igualzinho do livro. Se ele foi processado pelo juízo criminal de Jeremoabo, obviamente já teve denúncia. Teve denúncia. Vai, continua lendo a questão. Está na citação? Não está na fase da citação, porque já te fala que foi intimado. Se está falando que foi intimado, o Júlia está lendo a mensagem no WhatsApp, está rindo, reparou? Se está falando que ele foi intimado, é porque ele já está dentro do processo, né? Citação é para tomar conhecimento, é isso? Vocês que sabem tudo do processo civil. Se a citação, acho que é isso mesmo, a citação é para tomar o conhecimento. Intimação, ele já está no processo, está sendo, né, informado dos acontecimentos. Então, vamos lá. Saiu aqui sua sentença, na qual foi condenado a cumprir 9 anos. Cadê Renato? Renato já pulou para a revisão criminal. Olha o que acontece. Aqui diz o seguinte. Ontem, dia 20, hoje não é 21? Hoje é 21. 21. É. Ele foi intimado da sentença ontem. É. Intimado da sentença ontem.
Hoje pela manhã você foi contratado pela família de Nezão para adotar a medida cabível ao feito. Então vamos lá. Se nós estamos aqui na sentença, e agora não é uma sentença de pronúncia, por que não é uma sentença de pronúncia? Porque está te falando que foi condenado, não é isso? Sim. Sentença penal. Sentença Condenatória. penal condenada. Na hora que eu vi sentença, eu já pensei em trânsito em julgado já. Eu fui Agora muito pegue aí sentença. Mas isso é sentença mesmo. Mas pega aí agora no seu Vadmec, tu vai ver sentença. Aí vai ser a mesma situação. Tu vai ver que de sentença vai sair um monte de sentença e vai te falar o nome do recurso. Isso aí é tranquilo. No nosso caso aqui, é uma apelação. Bacana. O que mais que o examinador tinha pedido nessa questão aí, que eu retirei? Ele pediu para você, eu retirei. Qual seria o último dia para protocolar essa petição? Qual seria o último dia para protocolar a apelação? Alguém quer chutar o prazo da apelação? Eu acho que é 10 dias. 10 dias. Eu acho. Ultimamente você está achando muita coisa. Patrick está procurando ali ainda, pelo índice, para ver se consegue. O último dia será dia 28? 28? Caberá apelação dia no prazo de 30. 5 dias. Artigo 593. 5. Apelação Deu 5? para escutar? 5 dias. Falou eu, 590. você e Júlia ao mesmo tempo. Foi o couro. Aí, muito agora, eu vou te ensinar o macete para tu não errar o endereço, a data que a OAB vai considerar. Por quê? A apelação tem 2 prazos. E é um prazo muito longo. A apelação é 5 dias para interpor e 8 dias para as razões. O que acontece? Isso se for aqui. Lembra que eu te falei que o ideal é você fazer aquele esquema na aula passada para saber qual é o rito? Isso influencia no recurso. Por exemplo, aqui nós estamos de qual rito? Rito comum ordinário ou rito sumário ou sumaríssimo? O cara foi condenado a 9 anos de reclusão pelo crime de estupro. Ordinário. Ordinário. O rito do compadre Washington, como diz os professores de curso. O rito do compadre Washington. Ordinário. Bacana. No rito ordinário, a apelação tem esse prazo. 5 dias para interpor e 8 dias para razões. Agora, imagina comigo, se fosse um crime lá da onde Júlia manda. Se fosse um crime do GCRIM. Qual é o prazo, Júlia? São 10 dias, só não? Lá nunca teve uma apelação sequer. 10 dias para tudo. O que é 10 dias para tudo? Não é para tudo aquela cachaça que o povo toma, não. Isso daqui é uma cachaça que chama... O que eu quero te dizer? No rito do comum ordinário, a apelação, o Patrick leu aí, caberá apelação no prazo de 5 dias. Esses 5 dias, meu querido, é que é o prazo próprio. Esses 5 dias é que é o prazo próprio. O que é o prazo próprio? Aquele prazo que, se você não apertar dentro daquele prazo, ele vai precluir. Então, a questão de pedir, peticione a peça cabível e date do último dia. O último dia, na verdade, é os 5 dias. Por quê, professor? Porque esses 8 dias para razões, eles vão contar, esses 8 dias para razões, eles vão contar, sabe quando? A partir do momento em que houver o recebimento da sua petição. Então, primeiro você interpõe, o juiz vai interpor, você vai interpor, o juiz vai fazer o juízo de admissibilidade, que é verificar se a peça foi tempestiva. A peça foi tempestiva, o escrivão vai extrair o traslado ali e vai intimar você para apresentar razões
e depois vai intimar a acusação para apresentar as contrarrazões. Então, o examinador da OAB ele não tem como te falar, todas as informações, a não ser que ele traga que o réu interpôs, aí você tem que ter cuidado, tá? Ele pode inverter. Ele pode falar que o réu interpôs o recurso no dia tal e que no dia seguinte o juiz recebeu e ordenou você apresentar as razões. Aí tu vai saber contar, porque vai falar o dia que ele foi intimado para apresentar as razões. Mas se falar apenas para o recurso cabível, que vai ser a apelação, tu vai contar os 5 dias, porque os outros 8 você não tem como precisar. Agora, se for no rito do GCRI, filho, 10 dias é prazo único para interposição e razões. E quando a gente for aprender a fazer a peça, tu vai ver, por exemplo, que são 2 peças diferentes. A interposição, tu faz em uma folha só. As razões, tu faz em várias. Interposição, tu vai direcionar para o juiz da causa. Razões, tu vai endereçar para o tribunal. E sabe o que é mais interessante? Que tu pode interpor a sua apelação no rito comum ordinário, pode interpor e falar que se reserva o direito de apresentar suas razões no tribunal. E não tem problema nenhum. Você sabe por que o advogado faz isso? Porque você interpõe, o juiz recebe a tempestiva e manda para o tribunal. Chega no tribunal, vai ser distribuído na Câmara Criminal, né? E aí você descobre agora quem é o desembargador responsável pelo seu processo. Então você ganha um tempo para saber mais ou menos qual é a linha de pensamento, o desembargador e tal. Mas isso aí não tem nada a ver com a prova da OAB, não. Isso aí é para quem for querer advogar. Então, o que acontece? Você seguindo essa linha e lendo a questão com calma, tu consegue desembolar sem nenhum problema. Eu trouxe mais um caso, e aí eu preciso passar mais esse para a gente poder adiantar. Qual é o outro aqui? Esse aqui demora um pouquinho. Vamos lá. Spray fluvial foi denunciado pelo crime de roubo majorado por emprego de arma de fogo. É dos autos que Spray está preso e o fato ocorreu dia 16 de maio de 2020 na rodovia BR-101 na chegada de Itabela, Bahia. Na audiência de custódia, após os respectivos requerimentos, o juiz decretou a prisão preventiva de Spray. Ao ser acionada, a defensoria ingressou com um pedido de revogação de prisão, que também foi negado. No último dia 17 de agosto de 2020, a família de Spray decidiu por contratar advogado particular para acompanhar o caso. Sendo assim, ao analisar os autos, o novo patrono verifica que no dia 14 de agosto de 2020 tinha ocorrido a citação do réu Spray. Adote a medida mais adequada ao caso. Qual é a medida mais adequada ao caso? Resposta? Acusação? Vou colar, a gente vai ver. Não tem dificuldade nenhuma, ó. Poxa, não tem dificuldade. É só você seguir, segue a linha. Houve o flagrante, teve a audiência de custódia. Na audiência de custódia, houve a decretação da prisão. Depois houve aquela decorrência lógica, pedido de revogação, que foi negado. Depois do pedido negado, a família decidiu contratar um advogado particular. Bacana. O advogado particular pegou o processo, analisou e viu que tinha ocorrido a citação. Pronto. Parou aqui. Se ocorreu a citação, o passo seguinte, resposta. Isso aí era uma questão discursiva de uma prova. Todos esses casos aí foram casos de questões discursivas. Claro que se você olhar a primeira vez, você já fica maluco da vida. Você vai ficar assim meio que viajando. Mas com o passar do tempo, você vai repetindo essa linha do tempo, entendeu? Você consegue desenvolver ela tranquilamente. Vou passar só mais um para a gente encerrar. Jonathan, essa é uma questão discursiva, né? E, no caso, se fosse uma resposta, bastaria colocar assim, de acordo com os fatos narrados e conforme a lei, no artigo tal, a defesa teria que apresentar a resposta escrita à acusação, aí já estaria suficiente? Isso. Na verdade é o seguinte, questão discursiva, o que eles trouxeram nessa questão como espelho?
O candidato deverá indicar que a peça cabível é a resposta escrita à acusação. Você fazia aquele esqueleto, que a peça cabível é a resposta escrita à acusação, onde o advogado poderá alegar tudo o que importe à sua defesa, inclusive arrolar as testemunhas. Tudo aquilo ali você tinha que colocar. Legal. Uhum. Em alguns casos, eles que pedem, quando coloca a medida mais adequada, algumas vezes eles trazem, no padrão de resposta, por exemplo, algumas teses de defesa. Nessa aqui, eles não tinham colocado essa exigência nenhuma, porque aqui estava tudo certinho. Mas, às vezes, por exemplo, eles colocam um problema na citação. E aí você teria que colocar, olha, até a peça cabível é uma resposta escrita, onde o advogado poderá alegar tudo, inclusive, no caso em análise, a tese mais adequada seria uma nulidade na citação. Isso aí, para a questão discursiva, é difícil mesmo. Faltam 3 minutos, meu Deus do céu. Esse bicho não gosta de mim, velho. Passa rápido, velho. Aula boa é assim. Não é nada que Matheus dormiu. Ver se eu consigo compartilhar mais um aqui. Calma aí, não é pra tanto. Ó, Sergião Nutella foi preso com 16 quilos de cafeína na madrugada do dia de ontem. Após ser acionado pela família no dia seguinte, você vai até o fórum e constata que o magistrado designou a audiência de custódia para as 14 horas daquele mesmo dia. Na qualidade de advogado, redija a peça cabível. Relaxamento de prisão? Por quê? Oxe, e cafeína é proibida, é? Por que cabe o relaxamento de prisão? Porque há uma ilegalidade aí. Unidade processual. Na Bacana. verdade, não há tipicidade, né? Penal. Nem crime é, né? Pois é. Pronto, bacana. Então, assim, não tem dificuldade nenhuma. Todos esses aí foram extraídos de questão da OAB. Você viu que na aula passada eu trouxe um que foi uma confusão só Jesus para nós achar o exemplo. Então, com o passar do tempo, desenvolvendo essa linha do tempo aí, dá para ir encarando normal. Entendeu? Agora, na próxima aula, eu vou começar a trazer essa mesma linha, mas com o desdobramento dos prazos, com agora algumas teses para você começar a identificar a questão e já identificar a tese. Você viu que essa aqui, por exemplo, nós vamos trabalhar essa aqui na próxima aula. Por quê? Porque essa aqui você já desenvolveu a peça, você já acertou e já iniciou sabendo a tese. Entendeu? Mas uma coisa que você poderia nem saber, você pegou uma situação, o flagrante está falando de quê? De um suposto caso de drogas, correto? Então, qual lei que tu já tinha que abrir para poder começar a examinar? Aí tu já tem que abrir a lei de drogas, entende? Tu abre a lei de drogas, porque lá na lei de drogas é que vai te falar o laudo que precisa, o laudo provisório, o laudo definitivo. Na verdade, tem que supor, não, Jonathan? Porque se não é crime, não vai estar em lei nenhuma. Não, Tem que supor que é lei de drogas, né? entenda. Nesse caso aqui, não precisa supor, não. Obviamente não está em lei nenhuma, obviamente aí o fato foi crime. Eu estou falando assim, se o fato, porque a questão não está toda aí a questão. A questão embaixo, ela falava que ele tinha sido autuado por prisão em flagrante, entendeu? Pelo crime do artigo 33. Mas o seu raciocínio tá perfeito. Não tinha crime nenhum. No caso aí era um relaxamento, porque nem crime era para poder fazer esse flagrante. Então vai cair em 5, 4, 3, 2 e 1. Para vocês que ficam aí, um ótimo final de semana, tá? E a gente pode marcar para Boa noite.